Saudações, amigos da nutrição animal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal Nutrição Animal Fácil. Se não for inscrito, faz a inscrição para acompanhar o nosso trabalho. Bom, na semana passada perguntamos então sobre nível de proteína na ração e aí nós demos 5 opções para você mostrar para a gente, né, comentar com a gente qual que é a que a gente tem maior nível de proteína. A resposta certa era peixes alevinos, ok? Nós vamos explicar por que daqui a pouquinho. Mas a gente percebeu que muita gente também marcou suínos em crescimento, 30% para suínos em crescimento, 20% para frango de corte, 10% galinha poideira e 40% resposta certa, peixes alevinos, ok? Bom, para explicar isso aí, nós temos que entender o seguinte, ó. O nível de proteína na ração é um indicativo, né, que normalmente a gente formula na ração, mesmo porque o nível de proteína, o mínimo, é um dos requisitos que nós temos que informar, tá, em níveis de garantia por força de legislação. Ou seja, toda ração tem que ter lá na sua embalagem um nível mínimo de proteína. Só que há uma tendência, pessoal, há uma tendência a gente retirar o nível de proteína como um dos parâmetros de formulação. Em formulações mais modernas, a gente trabalha mais com o nível de lisina e de alguns aminoácidos limitantes. Há uma tendência a se informar o nível de lisina e por uma relação ideal entre a lisina e os demais aminoácidos limitantes, como metionina mais cistina, treonina, arginina, triptofano, aí você regular os demais aminoácidos. E lembrem-se que o animal não precisa de proteína, ele precisa mesmo de aminoácido. Tanto que ele pega essa proteína, desmonta pelo processo digestivo e vai absorver os aminoácidos na quantidade que ele precisa, entendeu? Então, há uma tendência da gente tirar essa proteína bruta das nossas formulações, ou evoluir a proteína para a proteína digestível, ok? Então, essa é a primeira observação que a gente faz dentro desse tema. Bom, segundo, a quantidade de proteína de uma dieta, ela varia demais. Tá? Não pode ser interpretada como uma receita de bolo, tem que ter tanto de proteína. Não é assim que funciona. Tá? Nós precisamos considerar fatores da genética do animal, fatores do desempenho do animal, temperatura e principalmente consumo, porque o animal precisa de uma quantidade de aminoácido por dia, tá ok? Então, assim, depende muito do consumo daquele dia. A exigência nutricional é por dia, é quantidade do nutriente por dia. E quando nós vamos formular, nós colocamos uma quantidade em porcentagem no programa de formulação, considerando o seu consumo. Então, se o consumo varia, a porcentagem do nutriente também varia. Entenderam? Então, em uma situação normal, eu tenho, por exemplo, 15% de proteína. Em uma situação de verão, onde o animal come menos, eu vou colocar um pouco a mais de proteína em porcentagem, como, por exemplo, 15,5%, 16%. O que eu quero dizer é que a porcentagem de proteína varia. As tabelas que nós temos de necessidades nutricionais, que trazem os níveis nutricionais, são meramente, tá, uma regra de 3 considerando o seu consumo, entendeu? Porque se o consumo varia, o nível também vai variar. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, tá? Que essa questão de quantidade de nutriente na tabela, ela pode variar. Então, com base nisso, com base no que eu tinha explicado antes, é um assunto um pouco complexo. Bom, normalmente consultando a tabela de Rostanho aí de 2024, essa que saiu agora, e também vai ser o que a gente vai ver nos manuais de linhagem, tá? Considerando aí frangos de corte, normalmente varia aí de 19 a 25%. Quando o animal é mais jovem, você trabalha com a proteína mais alta, tá? Porque o animal come menos e isso tem um fator, né, de concentração em cima da proteína da dieta. O animal come bem menos, além dele estar formando também grande parte do teu tecido corporal. Então você trabalha com menos. Então, para frango de corte, normalmente 19 a 25%, tá, de proteína bruta. Poedeiras em produção, 14 a 16%, ok? Pode variar também conforme as condições, mas normalmente se trabalha com isso aí. Suínos em crescimento, 16 a 23%, conforme Rostanho.
Lembrando que crescimento, nós estamos considerando aqui a fase de creche e a fase de crescimento 1 e 2, e depois suíno terminação. Nessa fase, como o animal já come muito, né, e o tecido dele, grande parte do tecido do corpo já está formado, e grande parte ele come para manutenção do que ele já tem, nós vamos trabalhar com 10 a 16%, ou seja, a proteína bem mais baixa no caso do animal em terminação. Lembrando também que a fase de terminação pode ser dividida em terminação 1 e terminação 2, ok? 10 a 16%. Quando você vai para a ração aí de alevinos, ok? Quando você vai para a ração de peixe, tá? A proteína vai lá para cima, tá, pessoal? Então eu procurei aqui e vou citar como exemplo as rações alevinos Pira Evolution, que eles trabalham com 40% de proteína bruta. Então, quando você vai para a ração para peixe, principalmente nas fases iniciais, essa proteína já sobe bastante, 40%. Então, por isso, a ração para peixe, né, principalmente alevino, ela leva maior quantidade de proteína. Vamos lembrar também que normalmente ração para cães tem muita proteína, ração para gatos tem muita proteína. Nós estamos falando aí de 25, 30 ou até mais. Isso depende muito da ração, ok? Que nós estamos falando. Cães, por exemplo, rações combate, um segmento econômico, que é rações mais baratas, vão trabalhar aí com 18, 21, 23% de proteína. Já rações premium, super premium, vão trabalhar com a quantidade de proteína maior, ok? Vamos lembrar também que, embora Rostanho traga algumas sugestões de proteína para galinhas poideiras, por exemplo, a ração que você compra no mercado para galinhas poideiras, que atende a vários tipos de produtores, pode ter um nível de proteína mais baixo. Então, assim, não existe uma proteína mínima para cada espécie recomendada pelo Ministério, uma quantidade recomendada. O que nós temos são algumas tabelas nutricionais, mas isso varia demais conforme a espécie, conforme as condições. Tá bom? Bom, essa foi a enquete dessa semana, foi um pouquinho complexa, vocês estão vendo que não é fácil, por isso que nós tivemos várias respostas diferentes, e já procura aqui que nós vamos deixar a enquete para a semana que vem, espero que todos participem. Muito obrigado, grande abraço.